Cidadania italiana. Se você caiu nesse vídeo é porque você deve estar procurando algo sobre o assunto e eu tô aqui com um especialista que vai falar um pouquinho sobre a cidadania. Estou diretamente de Verona, como você pode ver aqui ao fundo, na Itália. Mas você não precisa vir até a Itália para fazer a sua cidadania. Você precisa encontrar as pessoas certas que vão te direcionar os caminhos necessários para você conseguir a sua cidadania. E eu escolhi o Simon da Gotardo Cidadania para fazer a minha cidadania. Eu estou muito empolgada para fazer isso. E alguns detalhes necessários para você poder tirar os seus documentos e a sua cidadania com ele, que vai esclarecer tudo para vocês. Então se liga no nosso canal, que já está começando tudo sobre a cidadania italiana. Bonissimo, assim? Buonissimo. Simon, advogado, vai falar um pouquinho sobre a cidadania italiana. Prazer te ver de novo, né? Depois do momento que a gente teve na Rádio Difusora, no ano passado, a gente conversou bastante sobre cidadania italiana. Aliás, só um pontinho, quem não assistiu esse vídeo e quer descobrir um pouquinho mais sobre a cidadania, eu vou deixar esse vídeo disponível aqui no nosso canal em algum momento para você saber um pouco mais sobre o assunto. Mas hoje, diretamente da Itália, para falar sobre cidadania. O importante, a coisa mais importante é a gente saber que podemos fazer a cidadania sem ter que sair de casa, né? A gente não sai de casa, a gente vai precisar juntar alguns documentos, que são certidões de nascimento e casamento, desde o italiano até chegar nos requerentes. Nós fizemos já essa pesquisa com os teus documentos, né? Obviamente depois vai ter uma série de outros documentos que vão ter que ser traduzidos para o italiano, mas não vou entrar nesses pequenos detalhes agora. A gente junta essa documentação e inicia um processo judicial nos tribunais aqui da Itália. Os processos podem demorar de 1 ano a 2 anos, mas a coisa boa é que você veio para cá para fazer turismo e é justo. Quem puder, venha para a Itália, porque vale muito a pena. Mas se você tem tua vida, tem que trabalhar e tem tua família, não pode vir para a Itália para fazer cidadania, você manda toda a documentação para a gente, que a gente vai distribuir esse processo no tribunal e vai fazer tudo aqui na Itália até o momento em que vai ter uma sentença e essa cidadania vai ser reconhecida. E o mais legal, gente, é você confiar em pessoas que você sabe que existem, você não está encaminhando seu documento para algo que você não sabe se vai chegar, se você está gastando seu dinheiro, vai dizer assim, uau, será que eu realmente vou conquistar a minha cidadania? Aqui tem uma pessoa de carne e osso responsável, que trabalha diretamente na Itália, então, que tem todo o acesso, né, Simon? Há quantos anos você trabalha com isso? 8 anos que eu trabalho com cidadania italiana. Eu comecei fazendo pesquisas para depois entrar no processo judicial, então eu conheço basicamente todos os detalhes de como é que funciona, desde o início da documentação que você precisa até os procedimentos no tribunal. Sim, é importante você conseguir ter contato com uma pessoa de carne e osso, porque como é que a gente trabalha no escritório? Para mim, cada pessoa que vem falar comigo é única. E eu não estou falando do cliente, eu estou falando de cada pessoa. Porque se você vier falar comigo para entender como funciona, depois você vai ter a liberdade de escolher se vai querer fazer o processo comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas eu já dou a liberdade para todos falarem comigo para que eu explique o beabá, exatamente como funciona, para que você tenha segurança do que fazer com o advogado, ou na Itália, se você quiser vir para a Itália para fazer, ou no consulado. Mas é importante, eu brinco com as pessoas que entram em contato comigo, com os clientes, eu brinco assim, você tem que saber exatamente onde você está se enfiando. Então, para mim é muito importante que todos os detalhes sejam explicados, assim como eu expliquei para ti, né? Várias vezes. Ô Simon, a pergunta assim, acho que a principal pergunta que a pessoa está se fazendo, mas será que eu tenho direito à cidadania? Quem tem direito à cidadania? Via de regra, todo mundo que tem um sobrenome italiano tem direito. Óbvio que nós vamos precisar analisar os documentos para entender se não existe alguma coisa no meio do caminho que cortou aquela linha de transmissão. Mas na maioria das vezes, em 90% dos casos, a gente encontra uma linha de um italiano
uma descendência da pessoa. Se a gente falar de quem vem de São Paulo ou do Sul, principalmente, a gente não tem só um italiano na família. Você mesmo tem vários italianos na família. Eu tenho vários italianos. Eu tenho Gotardo, eu tenho Di Bernardo, tem Sassi, tem muita gente da minha família que tem um sobrenome italiano. Então, via de regra, se você tem um sobrenome italiano, é muito provável que você tenha direito à cidadania. E o segundo ponto, como eu começo tudo isso? Por onde começar? Por onde começar? Primeira coisa, nós vamos ter que entender quem é o italiano, de onde ele veio. Você pode fazer de duas formas. Você pode fazer de uma forma mais fácil, contratar um pesquisador que reconstrói a tua árvore genealógica, do início até o fim, né, de você até o italiano, ou você mesmo pode fazer uma pesquisa simples. Exemplo besta que eu dou sempre para as pessoas que entram em contato comigo. Se você pegar a certidão de nascimento do teu pai, você sabe quem é o teu avô e você sabe onde o avô nasceu. Aí você vai pedir para o cartório a certidão de nascimento do teu avô. E aí você vai saber quem é o teu bisavô e onde ele nasceu. Voltando, cedo ou tarde você vai chegar no italiano. E ali é a primeira coisa, é a coisa mais importante. Entender quem é o italiano, descobrir onde ele nasceu aqui na Itália, retirar o documento aqui, a gente retira esse documento aqui e depois analisa toda essa documentação que ou o genealogista ou você mesmo solicitou aos cartórios, a gente analisa para entender se essa documentação tem algum tipo de erro, algum tipo de incongruência, mas basicamente com esse caminho você entende se você tem ou não direito e você sabe de onde você tem que partir. Uhum. E aí, tendo esse direito, quais são os próximos encaminhamentos? Analisamos a documentação para entender se há algum tipo de erro. Falamos de documentos de 1800, início de 1900. Era normal que o nome dos italianos, quando chegasse no Brasil, mudasse o sobrenome. Então a gente analisa, a gente entende se há erros muito graves. Se os erros forem graves, a gente vai solicitar o cartório para que corrija esses erros. Depois a gente vai pegar essa documentação, vai traduzir para o italiano com um tradutor juramentado, vai apostilar, procuração para o advogado que vai te representar na Itália, essa documentação é enviada para a Itália, onde a gente distribui o processo no tribunal, dependendo onde nasceu o italiano, e ali a gente vai cuidar do processo do início até o fim, até o momento que a pessoa vai ter a certidão de nascimento italiana dela na mão. Tem muita gente que vem morar na Itália. Precisa? Não precisa. Existem formas de você fazer a cidadania administrativamente. Você contrata uma pessoa, existem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Importante, se você for contratar uma empresa desse tipo, pesquise muito sobre a idoneidade dessa empresa. Vá no Reclame Aqui. Ou seja, gente, não caia na fria. Eu tô falando do Simon aqui porque é a pessoa que eu confiei mesmo dos encaminhamentos. E o legal que você falou da questão dos documentos, que eu quero contar, que na pesquisa eu descobri que a histórias, né? Você vai descobrindo através da análise da documental, você vai descobrindo um pouquinho da história da família. O que eu achei muito legal. Descobri algo sobre a minha avó, que o meu pai já tinha nascido antes da minha avó casar. Coisas que ficou tudo escrito coisas que a gente nem imagina e que Jamais. a gente descobre. Não é só, eu sempre digo para as pessoas, não é só um passaporte, é um resgate de origens. Exato. É você saber de onde você veio, e isso é muito interessante, muito. Essa trajetória, Simon e pessoas que estão vendo, é muito legal por questão de origens mesmo, para você saber de onde você veio. Como eu disse, estar aqui na Itália hoje é um momento assim único para mim, porque é um sentimento de ancestralidade que você vive, muito mais do que um passaporte. Quais são os benefícios da cidadania, que já a gente vai contar, mas que traz um resgate de você conhecer as suas origens, quem eu sou de verdade. Exatamente. Quem somos. E isso está sendo assim incrível, essa experiência. De muitas outras que eu vivenciei aqui na Itália, eu tenho vivenciado. Mas para quem está desejando hoje fazer o passaporte, a cidadania, que todo mundo fala cidadania pelo passaporte, mas quais são os principais benefícios? Os benefícios, bom, primeiro o passaporte italiano hoje, junto com outros 3 ou 4 passaportes, o alemão, o de Singapura, se eu não estou enganado, do Japão, é o passaporte mais poderoso do mundo em relação
há países que você pode visitar, você pode ir para qualquer lugar do mundo sem se preocupar com o visto. Você pode morar em qualquer país da União Europeia, você pode trabalhar em qualquer país da União Europeia, você pode estudar em qualquer país da União Europeia. Você tem uma facilidade maior para entrar nos Estados Unidos, onde você não precisa visto. E se por acaso você quiser se estabelecer nos Estados Unidos, existem muitas regras para estrangeiro. Por exemplo, se você quer ficar por lá, você tem que ter uma certa quantidade de dinheiro para abrir uma empresa e tudo mais. Para o brasileiro e tantos outros países é um valor X. Para o italiano, para o europeu é outro muito mais baixo. Uau. Então eu não sei dizer exatamente quais são esses valores agora, mas as facilidades elas são muitas para você morar nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, para você trabalhar, para você estudar e para você viajar. Obviamente você entra em qualquer lugar sem se preocupar com o visto. Para quem tem filho pequeno? Para quem tem filho pequeno, se você vier morar para cá, você, tanto na Itália como na Europa, a Europa ela é famosa pelo estado de bem-estar social. Uma coisa que talvez a gente não conhece muito em países como no Brasil, como nos Estados Unidos. Aqui nós temos um sistema de saúde muito eficiente, gratuito, praticamente gratuito. Nós temos um sistema de ensino, não só na Itália, mas em tantos outros países. Você pode estudar na França, você pode levar seus filhos para crescerem na França, na Alemanha, na Itália, para estudarem, fazer uma faculdade na Europa. É algo que abre portas para os jovens que a gente não consegue. Nós não conseguimos medir isso, né? Somos de uma outra geração que, no meu tempo, eu jamais imaginava poder ir para a Europa, para estudar na Europa, ter um diploma europeu e tudo mais. O mundo está globalizado. Exatamente. E com a cidadania italiana, eu tenho um amigo que ele fala, acho que ele criou essa expressão, mas eu achei muito interessante. Ele fala em liberdade geográfica. Você está livre para o mundo, para ir para onde você quiser, para trabalhar onde você quiser, para estudar onde você quiser. Coisa que, como brasileiro, você não tem essa liberdade geográfica. A essa altura do campeonato, você já deve estar convencido a fazer a sua cidadania. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo agora: é muito caro? Muito caro. Na realidade, eu não acho que seja muito caro. Porque, por exemplo, qual é a vantagem de um processo judicial? O processo judicial é que você pode juntar toda a tua família, você pode juntar 10, 20, 30, 40, 50 pessoas no mesmo processo. Uau. E aí, um valor X, vamos jogar um valor de 1.000 euros. Se você faz um processo sozinho e se o processo custasse 1.000 euros, se você fizer em 20, em 30 pessoas, isso vai ser dividido entre todos. A gente teve recentemente um processo com 39 pessoas reconhecidas, que foi o nosso maior processo até hoje. Para aquela família saiu extremamente barato. E toda a família hoje tem a cidadania italiana. 39 pessoas. Uau! Tá vendo? Reúne a família, assiste esse vídeo. Se você ficou curioso, quiser mais informações, entre em contato com a Gotardo Cidadania. Isso. Escreve aqui embaixo nesse canal, ou manda uma pergunta que a gente vai responder e vai encaminhar para o Simon responder para vocês e ajudar e auxiliar vocês no processo, na sua conquista da cidadania. Eu já estou com a minha encaminhada, estou muito feliz, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixa a sua dúvida, compartilha com alguém que possa se interessar por cidadania e o principal, conheça a sua história, não deixe nunca nada para trás. Simon, muito obrigada. Mais uma vez, obrigado. Foi ótimo ter você aqui Fantástico. comigo. Tá sendo maravilhosa essa experiência. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado ao meu cameraman que tá aqui, tá filmando. Um grande beijo pra você. Até a próxima. Eu acho que esse vídeo vai ter parte 2, tá bom? Agora a gente vai beber e comer um pouquinho de vinho, né? Exatamente. Salute. É salute que fala? Sim. Sim.